Amados, na manhã de hoje eu preguei uma mensagem sobre batalha espiritual. A batalha que é processada na nossa mente. E eu vou dar continuidade a essa abordagem também agora à noite. E eu quero convidar você a fazer um exercício de força de vontade, que é manter a sua mente presente. Aprendemos nessa manhã, vimos nessa manhã, ou na manhã de hoje, que o inimigo ele trabalha para fazer com que a nossa mente seja dominada. São pensamentos que provocam sentimentos, que nos levam a atitudes. E quando a palavra de Deus é transmitida, há naquele momento uma guerra sendo travada, uma batalha terrível pelo domínio da nossa mente. Você já percebeu que você dorme, descansa, acorda descansado? Se você pegar o seu celular e começar a olhar a internet ou assistir um filme, tá tudo bem, mas se você pegar a Bíblia para ler, começa a dar sono. Quem passa por isso? Todos nós. É uma batalha, é algo para a gente parar e pensar, peraí, por que eu estou tendo essa dificuldade para ler? Por que a minha mente embaralha? Por que eu sinto esse sono se eu estou descansado? É esta batalha sendo processada ali. Irmãos, é muito comum encontrar crentes que dizem, eu creio em Deus, eu sou membro da igreja, mas não vive como se o diabo existisse. Desconsidera o ensino da palavra de Deus, que diz, vigiem, o diabo, o adversário de vocês, anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E isto é algo que deve estar presente na nossa mente todos os dias. Uma coisa errada também é pegar e tudo colocar na conta do inimigo. Olha só, o papel do diabo é influenciar, mas o pecado quem comete é o ser humano. O papel do diabo é nos seduzir. Mas quem cai no pecado, se corrompe, é o ser humano. E nesta noite eu quero levar você a enxergar que a nossa mente está em guerra. E você vai enxergar, entender, aprender como a opressão espiritual afeta o nosso corpo e a nossa alma. Vamos ler juntos, na versão revista e corrigida, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Prepara seu caderno, seu lápis, sua caneta, porque você vai ter muita coisa para anotar. E se você não trouxe, não tem problema. Usa aí o seu notepad no seu smartphone, no seu tablet, porque afinal de contas estamos em 2025, tem gente que não gosta mais de escrever, né? Papel. E aí deixa eu fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses, para dizer algo muito sério e muito importante, sobretudo para você adolescente e jovem. Mas isso também se aplica aos da minha geração, pessoal que já está, né, na terceira virada. Há um estudo científico mostrando que se permanecer as coisas como estão, a geração dos filhos de vocês que são adolescentes hoje terão seríssimas dificuldades cognitivas no futuro. Sabe por quê? Porque nós trocamos a escrita cursiva por digitar ou falar com o equipamento eletrônico que digita para nós. É muito sério isso. Você que é educador, quantos educadores há aqui? Professores de ensino fundamental. Você sabe a importância da psicomotricidade no desenvolvimento cognitivo da criança. Sim ou não?
E o que está acontecendo é que a tecnologia está nos levando a nos tornar tão preguiçosos que a nossa mente está parando. A capacidade de raciocínio, de reflexão está diminuindo. Nossa mente está ficando preguiçosa. E deixa eu te dizer uma coisa: quando nós geramos um novo ser, que é fruto da união entre um homem e uma mulher, o que vai para aquele ser é muito do que tem cada um desses seres que estão gerando aquele novo ser. Observa o quanto se faz importante entendermos o funcionamento da nossa mente. E hoje há uma ciência que desponta, entre outras, que é a neurociência, que se debruça para entender cada vez mais intimamente o funcionamento do cérebro humano. E nós vamos ver um pouco disso hoje, correlacionado com a batalha espiritual a que todos nós estamos inseridos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, leia comigo. Paulo instrui os crentes de Filipos e a nós hoje, na temporalidade dessa palavra de Deus, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora eu vou pedir para você ler, e você lê bem forte, como quem está assim, com uma expectativa incrível para saber o que é o lanche de hoje que o Ministério de Comunhão preparou e que já está pago pelo sorriso dessa pessoa que vai olhar para você agora. Olha aí, já está pago. Você não paga nada aqui. Aqui ninguém vende, não vendemos lanche, não tem nada, já está pago. Então, com essa disposição, com essa expectativa, leia com ânimo, com energia, por favor. Quanto mais, ele conclui dizendo: pensem nisso. Seja isso que ocupe a mente de vocês. Quantas vezes você já sentiu uma voz interna dizendo algo assim: mas eu não consigo. Ou então um medo que não sai da sua cabeça. Talvez você nem perceba, mas essa voz, esses pensamentos, eles estão moldando não somente a sua mente, mas também o seu corpo, a sua saúde física, a sua imunidade e a sua energia. Hoje vamos falar sobre uma batalha que acontece no seu e no meu, no nosso interior, e que afeta tudo em nós: a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. É importante, irmãos, é fundamental saber como se dá a opressão espiritual e a participação da nossa mente. Sabemos pela palavra de Deus que o diabo é o nosso inimigo que procura nos derrotar. Ele não ataca apenas o corpo ou o espírito, mas também os nossos pensamentos. A estratégia dele é atuar em 3 fontes. Primeiro, ataque ao espírito. E ele faz isso através do engano e do afastamento de Deus. E como é que ele faz isso? Plantando dúvidas sobre a verdade, distorcendo a palavra de Deus, esfriando a fé, gerando culpa ou falsa segurança no ser humano. E qual o objetivo dele? Romper a comunhão com Deus, enfraquecer a vida espiritual e impedir o discernimento. Por quê? Porque quando eu distorço a palavra de Deus, quando eu passo a ter dúvida a respeito do que Deus diz, eu já chamei Deus de quê? De mentiroso. O exemplo bíblico é Gênesis 3,
Quando Satanás se apresentando a Eva, ele diz: foi assim que Deus disse? Segundo, é o ataque à mente, através de pensamentos negativos, opressivos e destrutivos. E como é que ele faz isso? Semeando medo, culpa, ansiedade, pensamentos suicidas, dúvidas, confusão, baixa autoestima. Qual o objetivo dele? Controlar as nossas decisões, gerar cansaço mental, abrir brechas emocionais e induzir-nos ao pecado. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, orienta a levar cativo todo pensamento à obediência de quem? De Cristo. Terceiro, ataque ao corpo. E como ele faz isso? Através da opressão e doenças psicossomáticas. Peça permissão e pega no braço da pessoa que está ao seu lado. Ou peça permissão, coloque a mão no ombro dessa pessoa. Apenas isso. Você que está com a mão da pessoa no seu ombro, ou você que está com a mão da pessoa no seu braço, está sentindo alguma coisa? Mas você que está com o braço no seu ombro, ou que está com a mão da pessoa na sua mão, está sentindo alguma coisa? Hã? Agora você que está com a mão no ombro ou no braço da pessoa, de leve, dá só uma pressãozinha, de leve. Começou a sentir algo mais? Começou? Eu garanto que se isso ficar assim durante 1 hora, quando parar, se estiver perto do pescoço, tu sai daqui com torcicolo. Sabe aquela dorzinha fraquinha, mas não passa? Que tira a tua vontade de comer, que tira a tua alegria, vontade de sorrir, que acaba destruindo o teu dia, te deixando com mau humor, que até o teu cachorrinho, quando você chega em casa, ele corre de você. O nome disso é opressão. Como é que o diabo faz? Ele influencia comportamentos autodestrutivos, vícios, negligência com o corpo e provocando enfermidades ligadas à opressão mental e espiritual. Qual o objetivo dele? Enfraquecer fisicamente para roubar disposição, atrapalhar a pessoa na sua capacidade produtiva, sobretudo no serviço a Deus, e quebrar a resistência emocional da pessoa. Você já acordou com a dor de cabeça que você pensou, deve ser o travesseiro? Já acordou? Já dormiu a noite toda bem? Quando você está chegando perto da hora de acordar, você tem um sonho que te desperta angustiado, ou nervoso, e você já começa o dia assim. Já passou por isso? Para quem não acredita na realidade espiritual, vai dizer que isso é produção do inconsciente. Mas alguém aqui está vendo a eletricidade que está passando pelos fios que estão levando essas lâmpadas a serem acesas? Não, mas se colocar o dedo no fio, toma um choque, né? É o mundo espiritual. Lucas capítulo 13, versículo 11 nos mostra algo assim, e que foi vivenciado pelo Senhor Jesus. Ele chega numa sinagoga e lá tem uma mulher que há anos vive encurvada, e ele vai expulsar o demônio daquela mulher. E qual é que é o nome daquele demônio? Espírito de enfermidade. Amados, o campo de batalha é a nossa mente, que capta os sussurros de sugestões negativas, mentiras, dúvidas e medo. Mas aqui está a verdade importante. A mente tem o poder de escolha. Olha para a mente dessa pessoa que está do seu lado. Ficou ruim, né? Nunca um pregador falou isso. Já ouviu algum pregador falar? Olha para a mente de quem está do seu lado. Meu irmão, a mente, a nossa mente tem escolha. Eu e você podemos escolher, sempre.
quando você concorda com essas sugestões malignas, quando você permite que esses pensamentos negativos dominem, o que é que você faz? Você abre portas para as consequências espirituais e físicas. É uma participação ativa e nós precisamos entender isso para lutarmos com eficácia. A neurociência revela pensamentos, ouça isso, é a ciência. Pensamentos geram reações no corpo. A ciência hoje confirma algo que a palavra de Deus já dizia em essência: a mente afeta o corpo. Embora não use linguagem médica ou científica moderna, a Bíblia afirma com clareza, em essência espiritual, que os pensamentos e as emoções têm efeito direto sobre o corpo e sobre a vida prática. Por exemplo, Provérbios capítulo 17, versículo 22, diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Esse versículo mostra a relação entre o estado emocional e a saúde física. Coração alegre é mente, é emocional saudável, promove cura. Espírito abatido, mente emocional doente, causa desgaste físico. Provérbios 14, 30 diz a palavra de Deus: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A paz interior tem efeito vivificante. A inveja, que é um sentimento tóxico, afeta até os ossos, simbolizando consequências físicas de sentimentos interiores. Filipenses 4:8, que nós lemos, vamos repetir bem forte: tudo que é, vamos lá, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Diz para quem está ao teu lado: tua mente deve pensar essas coisas. Você já aprendeu? Então repete depois de mim: todo pensamento mau, todo pensamento negativo não vem de Deus, não é meu, vem do diabo. Por que então a gente não combate esses pensamentos? Se a gente crê nisso, por que a gente não toma a atitude que devia na hora que devia? É porque, via de regra, nós estamos envolvidos com atividades, a nossa mente está focada ao mesmo tempo que está fazendo uma outra tarefa mental. O computador hoje, ele não é muito diferente, ele é multitarefa. Quando o Bill Gates, foi Bill Gates, né? Do Windows? Não é o Bill Gates? Quando ele criou o Windows, você sabe o que ele fez? Ele estava pensando no cérebro. Por quê? Porque o programa de computador só executava uma tarefa. Ele parou e pensou: não, peraí, mas o computador, ele tem um processador que processa informações numa rapidez absurda. Tem que dar um jeito de fazer esse negócio funcionar com mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então hoje você abre lá o Windows e você pode, numa tela, estar usando uma calculadora, no outro você pode estar usando um editor de texto, no outro, é assim ou não é? E dependendo do que você fizer, você deixa uma janela aberta processando uma coisa, com a outra aberta processando outra. É como a mente, nós somos assim. Na verdade, o computador é uma imitação muito aquém do cérebro humano. A gente consegue estar dirigindo e pensando em coisas que a gente tem que fazer, sem bater com o carro. Quantas vezes você atravessou uma rua e só se deu conta que atravessou quando você estava do outro lado? Foi: eu nem olhei para o lado. Foi assim ou não foi? Mas atravessou. A sua mente estava ali em quê? A sua mente estava em alguma coisa, talvez em um problema, mas o teu corpo, ainda que comandado pela mente, estava executando a tarefa que você deu a ordem antes. Atravessa a rua. Lá está você atravessando a rua, mas pensando naquele problema. Vem um carro aí.
Muitas vezes nós não estamos atentos a que aquele pensamento disruptivo, intrusivo, aquilo é para nos produzir mal. Aquilo é ato, ação, influência de um espírito imundo que quer nos fazer abatidos. Está conspirando contra a nossa saúde espiritual, emocional e física. O apóstolo Paulo, nesse texto, associa o tipo de pensamento com o estado de paz. Ou seja, o que pensamos molda nossa condição emocional e espiritual. E como já sabemos, isso afeta o corpo. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras são fruto dos pensamentos. Elas têm o poder de gerar vida ou morte, inclusive em nível físico, emocional e espiritual. Quem sabe, Deus sabe, quantos estão agora aqui presentes ou participando pela transmissão e são fruto de uma influência maldita recebida lá na sua infância. Você não vai dar para nada, você nunca vai casar, você nunca vai ser coisa alguma. Palavras malditas proferidas por alguém que, sem o perceber e o saber, estava sendo instrumento de um demônio para destruir aquela vida e o seu futuro, já tendo destruído a vida desse que está sendo usado. Salmo 32, versículo 3 e 4 diz a palavra de Deus: enquanto calei os meus pecados, é Davi falando isso, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O salmista ele está mostrando que o peso emocional e espiritual não tratado afetou o seu corpo fisicamente. Isso é um relato exato da somatização. Eu tenho recebido pessoas e tenho tratado pessoas com problemas que a medicina não cura. Sabe por que não cura? Porque, amados, a razão da cura, a fonte da cura, não está na medicina. A razão da cura, a fonte da cura, está em você, está em mim. Uma pessoa que está sob depressão, ela procura o psiquiatra. Esse é o médico que deve ser procurado. O que o psiquiatra vai fazer? Vai curar a pessoa da depressão? Quem aqui já precisou procurar um psiquiatra porque estava em depressão, além de mim? Levanta bem alto o braço. Mais alguém? Tem gente constrangida? Irmão, eu falei que apesar... Além de mim, eu também. Pastor, o senhor já teve depressão 3 vezes. Aí você vai no psiquiatra pensando, ele vai me receitar medicação, eu vou ficar bom, vou ficar curado desse negócio. E chega lá, ele te dá uma notícia boa. Você não vai tomar um remédio, você vai tomar 3. E o mais baratinho está acima de R$100. Estou brincando. Costuma ser acima de 200. Não, era para você ter rido na primeira, tu não riu na segunda, os dois foram brincadeira. E aí a pessoa fica com a expectativa de que vai ficar curada com remédio. Não vai, porque ele também disse, é um bom psiquiatra, mas você tem que procurar um tratamento psicoterápico. Você tem que procurar um psicanalista. Porque você tem que tratar da sua alma. A fonte, a razão, a origem do problema. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai capacitar o corpo a ter um restabelecimento forçado daquilo que a mente está descapacitada para fazer. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tantas pessoas que recebi. Eu me lembro de uma moça, uma senhora que veio, não é membro da nossa igreja, e eu soube que o senhor trata, o senhor é psicanalista. Eu falei, não, sou pastor. Mas o senhor não é terapeuta? Todo pastor é terapeuta se ele é pastor. Mas eu ouvi dizer que o senhor tem informação? Tem informação. Mas então o senhor é psicanalista? Eu sou pastor. Porque eu não atuo como psicanalista. Eu não sou um profissional dessa área. Não quero ser. A minha consagração é para ser pastor 24 horas.
Mas eu trato de pessoas. E eu uso a psicanálise. Eu uso a psicoterapia. São ferramentas. E aquela senhora, ela tinha sérios problemas. De vez em quando, as pernas delas inchavam e ela não conseguia andar. Ela sentia fortíssimas dores no quadril. E ela foi a médicos e houve o diagnóstico de febre reumática, teve um diagnóstico de fibromialgia, mas quando tratando da alma dela, descobrimos que ela tinha um problema muito sério, que vinha desde a sua adolescência, estava relacionado ao seu ambiente familiar e a relação dela com seu pai. E ela casou com um homem, e aquele homem estava tendo as mesmas posturas e atitudes que o seu pai. E ela estava vivendo agora uma situação que ela não sabia o que fazer. Ela queria se livrar daquilo, mas ao mesmo tempo ela se sentia impotente, incapacitada. E somatizando isso, o corpo dela passou a denunciar o que estava acontecendo com a sua alma. O que é que está acontecendo com a alma dela? Ela se sentia aprisionada sem conseguir saber como fazer para sair da situação. Então, de vez em quando, o que acontecia? As pernas dela inchavam, o quadril começava a doer e ela ficava acamada, impossibilitada de fazer as coisas. Tratamos aquilo, ela ressignificou aquilo e ela foi curada. Amados, Paulo diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. A transformação de vida começa na mente. Renovar os pensamentos, segundo a palavra, afeta diretamente a conduta, o espírito e, por extensão, a saúde física. Muitas vezes, lá muitos anos atrás, eu tratava essas coisas, sabe como? Fazendo oração para expulsar o demônio, o espírito imundo que estava agindo na fragilidade daquela pessoa. E muitas pessoas o demônio manifestava. E aí o demônio era mandado embora, expulso, e havia ali um exorcismo. Uau, ia embora. A pessoa ficava feliz, glória a Deus. Pastor, eu quero ser membro da sua igreja. Só que expulsar demônio não resolve o problema. É o mesmo que você tomar o remédio psicotrópico que o psiquiatra passou, mas você não vai tratar a causa. O medicamento vai operar no seu cérebro aquilo que está desregulado de forma forçada, para começar a colocar o seu relógio biológico em ordem, para o tico e o teco fazerem o movimento certinho, para que você então possa ter condição psíquica, equilíbrio, para começar a tomar as atitudes, sair daquele surto emocional, para começar a tomar as decisões certas, as atitudes certas. Você sabe o que acontecia? O demônio saía, mas daqui a pouco a pessoa voltava pior, porque Jesus diz que o demônio, o espírito imundo, quando sai da pessoa, vai para lugares áridos, procura 7 piores do que ele, diz, vou voltar para minha casa. E aí eles voltam, e quando voltam, encontram a casa limpinha, adornada, entram, e o estado daquela pessoa se torna muitas vezes pior, diz Jesus. Por quê? Porque a porta estava aberta. A casa estava limpinha, estava arrumada, mas a porta estava aberta. A natureza do problema, a causa, não tinha sido resolvido. Amados, a Bíblia não é um tratado médico, mas afirma com clareza que o que sentimos e pensamos afeta profundamente o corpo. A neurociência moderna apenas confirma aquilo que o Espírito Santo inspirou há milhares de anos. Quando você e eu pensamos algo, o nosso cérebro responde automaticamente. É um processo chamado automatismo cerebral. Cada pensamento gera uma emoção, e essa emoção cria uma química cerebral com neurotransmissores e peptídeos neurais que entram na nossa corrente sanguínea, se espalham pelo nosso corpo e atingem as células do nosso corpo inteiro. Porque todas as nossas células do nosso corpo, elas têm receptores para essa química neural.
Esse peptídeo neural, ao se ligar à membrana celular da célula, vai ativar ou desativar a atividade genética. É o que nós chamamos de epigenética. São as interferências das suas decisões, dos seus pensamentos, da sua interação com o meio ambiente, de coisas que você acredita, coisas que você pensa, que produzem uma química que atingem as células do seu corpo. Quando a célula é atingida por essa química cerebral, ela pode ativar ou desativar material genético. E isso altera como a célula vai funcionar. Por exemplo, sobre a produção de proteínas. E dependendo do tipo de célula que estamos falando, todo o comportamento dela vai mudar. Isso significa que pensamentos negativos e crônicos podem desencadear, sabe o quê? Inflamações, enfraquecer o sistema imunológico, causar sintomas físicos reais, como ansiedade, pânico. Você está aqui, de repente, uma coisa, acho que vai morrer, não consegue respirar. Certa feita eu fui pescar. Estava em Búzios. Falei, estou em Búzios, meca do mergulho no Brasil. Vou pescar de mergulho, vou pegar muito peixe. Meus colegas que foram para Búzios mergulhar lá, todos voltaram com muito peixe. Me preparei todo, vesti a minha roupa de Aquaman, coloquei o meu cinto de utilidade, que na realidade é o cinto de segurança, não, cinto de lastro, né? Minha nadadeira, porque mergulhador não tem pé de pato. A faca, me paramentei todo, peguei meu arbalete, e quem olhou para mim deve ter pensado, esse deve trazer um peixão. E com a água já por aqui, é claro que eu não ia com nadadeira, ficar tentando andar dentro d'água, eu já deitei e fiquei boiando e comecei a patinar. Irmãos, eu não devo ter chegado à profundidade dessa câmera. Eu estava com a minha nadadeira, que se eu ficasse em pé, ela é de pala longa, eu ia ficar com esse corpo daqui para fora. Com a roupa de mergulho, de neoprene, mesmo com cinto, estando com a aquacidade apropriada, deitado ali sob a água, eu não afundaria. Se eu puxasse o cinto de mergulho, ele tem um dispositivo que automaticamente, ao puxar, o próprio peso do lastro faz ele cair e a pessoa está livre, e com aquela roupa, ela está com uma proteção, ela não afunda nem querendo. Mas eu tive um ataque de pânico, do nada, de repente, o coração explodiu, e eu queria puxar o ar, e o ar não vinha, e eu levantei a cabeça, e alguém aqui já se afogou? Quem já se afogou? Eu vivi aquele desespero ali. Só que se eu ficasse em pé, ou colocasse apontada a minha arbalete, que é a espingarda de mergulho, eu estava com o corpo todo fora d'água. Eu entrei em desespero. Irmãos, eu ia morrer afogado com máscara, snorkel, com roupa, boiando na água, porque o rosto estava ali, mas eu não ia morrer afogado. Eu ia morrer sem ar, porque eu não conseguia respirar. Foi numa hora que eu levantei a cabeça e vi que tinha um rapaz limpando peixe, sentado numa pedra na beira da praia, do mar, na parte de pedras. Quando eu olhei aquilo, na mesma hora veio o pensamento, nadar até lá. Só pode ter sido o Espírito Santo que me deu essa ordem, irmão. Porque eu estava desesperado. E eu meti o pé. Irmão, do jeito que eu nadei para chegar naquele moço, eu podia ter saído da água e continuado, sabe? Mas quando eu cheguei próximo, que vi, e que eu coloquei a mão na pedra, passou tudo. Eu comecei com o coração voltando ao normal, a respiração normal, e aí ele virou para mim, você está bem? Aconteceu alguma coisa? E eu, ótimo. O que houve, rapaz? Você veio voado ali, o que aconteceu? É um tubarão, alguma coisa que você viu ali? Falei, não, me deu uma cãibra. Ainda preguei mentira.
a mente. Isso significa, amados, que pensamentos negativos e crônicos podem desencadear enfermidade. Muitas enfermidades, como ansiedade, pânico, prisão de ventre. Ninguém aqui, só as mulheres lá fora, né? Prisão de ventre, fibromialgia, burnout, depressão e até algumas patologias graves, como cardiopatia, diabetes tipo 2 e até o câncer. Muitas enfermidades presentes no ser humano são decorrentes da psicossomática. Não é a bactéria que foi adquirida pelo corpo, não. É a bactéria espiritual, da influência diabólica para o pensamento negativo, disruptivo, opressor. Psicossomático, amados, não significa que a doença é invenção da mente. Você já ouviu alguém falar isso? Não é isso. Também não é apenas algo psicológico. Significa que há uma interação complexa entre a mente, que são fatores psicológicos e emocionais, e o corpo, processos fisiológicos. Veja como é que isso se manifesta. Por exemplo, o estresse crônico. O estresse prolongado ativa um eixo no nosso corpo chamado HPA, hipotálamo, hipófise adrenal. 3 componentes do nosso corpo: na mente e sobre o nosso órgão interno, liberando hormônios como o cortisol e a adrenalina. Agora pensa, essa ativação constantemente recebendo cortisol e adrenalina, pode levar à inflamação, contribuindo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, e pode influenciar o crescimento de tutores. Alô, dona de casa, você dentro de casa, seu marido saiu para trabalhar e vocês dois tiveram alguma rusgazinha, ele saiu e você ficou amuada, e você está ali na cozinha, e você está com a faca na mão para cortar aquele, e você está... Alô, meu irmãozinho, você saiu de casa chateado com a esposa, e você entrou no carro, e você está dirigindo, indo para o trabalho, e aí você já olha para o cara que chega do teu lado, você está na via aqui, e tem ali, se torna uma só, e você não vai me passar, e fica disputando meio metro com o cara, podendo deixar ele embora, e você não vai, porque você já está mordido por causa daquela situação com a mulher, e a coisa vai acontecendo. Cortisol, adrenalina. Tem alguém do lado de fora dizendo, é isso mesmo, aquela bandida, aquela, isso, aquela... Tem alguém lá de fora, do lado ali, não é o Masterchef do teu lado te ensinando a fazer nada, é o Mastermônio, demônio, Master, perturbando você, para fazer você pensar no seu marido, coisa ruim, negativa, construindo aquela coisa, remoendo aquela coisa ruim, fazendo o seu corpo receber descargas e descarga de adrenalina e cortisol. E aí vem seu filhinho, sua filhinha. O que é? Isso nunca aconteceu com você, tem, né? Essa ativação constante pode levar à inflamação, contribuindo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, e pode influenciar o crescimento de tumores. Pressão arterial elevada, um fator de risco importante para doenças cardíacas. Alterações metabólicas, pode afetar o metabolismo da glicose, contribuindo para o diabetes tipo 2. Já conheceu alguém que estava com a saúde perfeita, de repente vivenciou um trauma emocional, passou a ser diabético? Já ouviu falar disso? Já conheceu alguém assim? Olha a pressão arterial de criança, menino, 12/8, vivenciou uma situação traumática, passou a ser cardiopata, a pressão não sai 16.
imunossupressão, tornando o corpo mais suscetível a infecções, em alguns casos, podendo impactar a capacidade do organismo de combater as células cancerígenas. Teve uma pessoa que eu fui visitar no hospital a pedido dos médicos. Era um crente. Aquele crente estava desgostoso por causa de algumas situações na vida. E aquele crente contraiu uma bactéria braba. Estava no CTI. E os médicos disseram para a família: eu ouvi falar que ele é crente. É crente mesmo? É. Fala para o pastor dele vir aqui. Aí eu fui no hospital. Quando cheguei lá, procurei um médico. Pois não, doutor? Pastor, já demos o antibiótico mais forte possível. E o estado dessa pessoa não altera. Era para estar curado, era para ter saído daqui, estar com a família. Mas, pastor, eu percebi por a fala dessa pessoa que ela não quer mais viver. E naquela hora o Espírito Santo disse para mim: ele me pediu a morte. Aí, para quem me conhece, eu disse: eu já vi esse filme. Porque eu vivi isso. Entrei no quarto, comecei a conversar com aquele crente. Cheguei perto dele e falei assim: sabia que tu está indo para o inferno? Ele disse: que é isso, pastor? Pastor, eu sou um crente em Jesus, eu creio em Jesus, eu fui remido e lavado no sangue de Jesus. Falei: mas não está convencendo, não. Por quê, pastor? Porque o espírito de morte que está do teu lado já disse que tem autorização para levar você. Pastor, estou vendo nada aqui não. Eu não sou muito de crer nisso não. Falei: então tá bom. Então diga para mim que você não pediu para Deus para morrer. O senhor é bruxo? Falei: eu sou seu pastor. Pastor, realmente, eu estou vivendo essa situação lá fora, família, aquela coisa toda, realidade da minha vida financeira, e eu não sei como resolver as coisas, e eu já estou salvo mesmo, então eu pedi para Deus: Senhor, me leva, que aí eu vou para o céu, acaba tudo. Falei: só que você tem família, Deus tem obra na sua vida, você está dizendo para Deus que o que Deus quer para a sua vida, você não quer, que você quer que Deus te tire daqui e te leve. Então, você vai, só que você vai como suicida, alguém que está se matando conscientemente, porque nem os remédios estão fazendo efeito, porque você já deu ordem para todo o seu organismo rejeitar a medicação para não te fazer bem. Pastor, eu não quero ir para o inferno. Então, só tem um jeito, a palavra de Deus diz: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo, vai perdoar os pecados, te livrar de toda a justiça. Você está concordando com o demônio que te influenciou, cara. Não, pastor, eu não quero isso não. O senhor me ajuda a oração? Eu falei: então ora aí. Alguns dias depois, aquele homem estava de volta em casa. Porque foi ele que abriu a brecha. Ah, amados, emoções reprimidas e conflitos internos é outra brecha. Emoções e conflitos não processados podem se manifestar como sintomas físicos. Por exemplo, alopécia. Você sabe o que é isso? Perda de cabelo. Há mulheres que estão carecas. Onde está o problema? Na alma, coração, sentimento. E não é só mulher não, homem também. Mas é que ninguém espera encontrar uma mulher careca, né? Mas tem muito homem aí ficando careca por causa disso. Em outras palavras, amados, o que você pensa influencia diretamente o seu corpo. E isso não é misticismo, como acabamos de ver. É realidade comprovada pela ciência
e confirmada pela Bíblia. Você sabia que você tem um segundo cérebro? Quem não sabia? Quem não sabia? Levanta bem alto o braço aí. Então você vai sair daqui hoje sabendo. Você tem um segundo cérebro. O nosso cérebro, esse que está aqui na cachola aqui, ó, na cabeça. O nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Sabe quem descobriu isso? Uma cientista brasileira. Mas há um segundo cérebro. E sabe onde está esse nosso segundo cérebro? No nosso intestino. O nosso intestino possui mais de 500 milhões de neurônios. Aí você começa a entender por que é que quando eu estou triste eu perco a fome. Por que é que quando eu estou triste eu desarranjo, tenho um desarranjo intestinal. Por que é que quando eu estou triste ou quando eu estou ansiosa a respeito de alguma coisa, trava tudo, eu fico 2, 3 dias e me torno cliente ativo e reincidente do iogurte com Dan regulares. Por quê? Porque o nosso intestino pensa. Aspas. A saúde emocional e espiritual, amados, influencia diretamente o funcionamento do nosso intestino. Ansiedade, medo, opressão espiritual se manifestam em problemas gastrointestinais. Portanto, quando a mente está em guerra, o corpo sente. A prisão de ventre e outras anomalias são reflexos dessa batalha interior. E você sabe o que acontece? Quando isso vem e o intestino não funciona como deveria e não capta as vitaminas, os sais minerais, as proteínas que deveriam ir para a nossa corrente sanguínea, nosso corpo fica fraco. E o nosso corpo ficando fraco, a defesa do nosso organismo fica fraca. E a defesa do nosso organismo ficando fraca, as doenças se manifestam. A palavra de Deus tem poder para renovar a nossa mente, nos capacitar a sermos mais que vencedores sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo nos dá uma ordem clara em Filipenses 4:8. Ele diz: pensem em tudo o que é verdadeiro, honesto, puro, justo, amável, que é de boa fama, que tenha virtude, que tenha algo do que louvar. E essa é a chave para combater os pensamentos negativos. Encher a mente com a verdade de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 21 também nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando nós falamos palavras de fé, esperança e vitória, nós criamos uma química cerebral que fortalece nosso corpo e a nossa alma, mas presta atenção, não vai sair por aí dizendo: e aí, meu irmão, está tudo bem? Só vitória. Eu não estou falando de hipocrisia. Eu estou falando de conhecimento. Eu estou falando de entendimento. Eu estou falando de assimilação de verdade. Eu não estou falando de misticismo. E aí, meu irmão, como é que está? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, só que Cristo não está no barco. Tem pecado. Como é que Cristo está no barco? A palavra de Deus diz que Ele é santo, que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Eu estou colocando coisa impura no meu corpo. Como é que o Espírito Santo está ali? Que negócio é esse? Então não é uma questão de palavra de ordem, igual muitos estão dizendo aí: eu profetizo, com a vida cheia de pecado, ou com a vida com pecado. Está profetizando o quê? E esses que estão por aí a ensinar essas coisas, estão construindo um bando de zumbis, gente doente, gente enferma, que não tem vida com Deus, que não tem vitória de verdade, mas enchem auditório de igreja.
Por quê? Porque chega lá, cai um endemoniado, é expulso. Cai outro endemoniado, é expulso. Irmão, igreja que vive com um endemoniado tem problema. A igreja tem que viver cheia de quê? Da presença gloriosa de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Ah, mas não pode acontecer, pastor, aqui? Pode. Já aconteceu inúmeras vezes. Mas aqui não tem ênfase para demônio, não. O Senhor desse lugar chama-se Jesus Cristo. E não tem ninguém aqui querendo ganhar fama e seguidor. Quase que fazendo uma invocação para demônio para ficar expulsando, para as pessoas pensarem que... Quando nós falamos palavras de fé, esperança e vitória, crendo nelas, como verdade eterna de Deus, nós criamos uma química cerebral que fortalece o nosso corpo e a nossa alma. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, é o que ele está instruindo, irmãos. Então, como combater essa batalha diária, na qual estamos inseridos e que todos vivenciamos? Lembre-se de que há uma batalha constante, diária, pelo domínio da nossa mente. A nossa mente o tempo todo está sob ataque para ser dominada. Portanto, se você é nova criatura, nascido em Cristo Jesus, o Senhor já te deu forças, o poder sobre as forças das trevas. Então, o que você deve fazer? Reconheça os pensamentos negativos e rejeite-os em nome de Jesus. Porque, diga comigo, todo pensamento mau e negativo não vem de Deus, não é meu. Você quer o mal para você? A menos que você queira. Mas não é meu. Diga, não é meu. Vem do diabo. Qual o propósito dele? Dominar a nossa mente. Então renove a sua mente diariamente com a palavra de Deus. Mas como tem crente que não lê a palavra de Deus? Como tem crente que não lê a Bíblia? Como tem crente que não se alimenta da palavra de Deus, mas se alimenta de novela, se alimenta de dorama, se alimenta de série, se alimenta de TikTok, se alimenta de coisas que não alimentam. Então renove a sua mente diariamente com a palavra de Deus. Declare em voz alta a sua fé e vitória, não com esse profetismo que está por aí. Mas quando vier uma palavra negativa, aquela palavra que dizem, eu não vou conseguir, falou, opa, sai capeta, em nome de Jesus. É ruim. A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu vou vencer esse negócio. Que história é essa? Porque o único que quer me ver derrotado e ver você derrotado é o inimigo. Deus não. E se tem alguém humano querendo ver a sua derrota, é porque esse alguém já está dominado pelo inimigo. Não é para você ficar com ódio dele. Ora por ele. A palavra de Deus manda a gente fazer o que com relação ao nosso inimigo? Orar por ele. Orar pela conversão dele. Eu não tenho que concordar com o erro dele. Eu tenho que denunciar o erro dele, mas eu não posso odiá-lo. Eu não posso odiar o político, eu não posso odiar nem o bandido. Eu não tenho que ser amigo dele e achar que está tudo certo. Um pobrezinho. Não. Eu tenho que denunciar o erro e ele tem que ser responsabilizado pelos erros que ele comete, para a cadeia, se for o caso. Mas eu não posso odiá-lo se eu sou de Deus. Porque eu merecia a morte e o inferno, você não? Mas Jesus veio a esse mundo, pagou o preço na cruz para a minha e a sua salvação. E nós não fomos salvos porque somos bonzinhos, porque pagávamos as contas, nunca adulteramos, nunca roubamos, nunca matamos. Nós crucificamos Jesus tal como aqueles que lá o fizeram. Negamos ele, desonramos ele. A palavra de Deus diz que a herança do pecado e da morte veio para todos os homens, e todos pecamos. E destituídos fomos da glória de Deus. E somente através da graça, o favor imerecido em Jesus Cristo,
É possível que nós sejamos salvos, é possível que você seja salvo, é possível que aquele bandido seja salvo, é possível que aquele político corrupto seja salvo, é possível que seja salvo, se houver arrependimento, confissão e recebendo Jesus como Salvador e Senhor. Então reconheça os pensamentos negativos, rejeite-os em nome de Jesus, renove a sua mente diariamente com a palavra de Deus, declare em voz alta a sua fé e vitória. Por que declarar em voz alta? Jesus disse assim, olha só, pastor, você está pentecostalizando? Jesus disse, olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora quietinho lá, porque o teu pai que está no secreto, ele te vê. Ele não falou em relação à batalha espiritual, ele está falando para orar, eu e Deus, amém? Mas ele falou que eu não posso falar com Deus? Falar. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Demônio pode falar e você saber o que ele fala achando que é o teu pensamento, mas ele não pode saber o que você pensa. Então, se eu estou orando em pensamento e falando com Deus, quem é que está me ouvindo? Deus. Mas se tem um espírito imundo que me tentou até um pensamento que eu até tive, guardei aquilo por um tempo, e estou com aquilo ali, e eu não abro a boca para rejeitá-lo. A palavra de Deus diz, resista o diabo, resistir é rejeitar. Resista o diabo e ele vai fugir de você. Aí eu estou resistindo ao diabo. Senhor, eu te amo, eu te adoro, só o Senhor é Deus. Senhor, manda embora esse demônio aqui em nome de Jesus, porque eu sou teu. Avisa para quem está aí perto de você, Deus não vai fazer o que você tem que fazer não. A gente está muito mal acostumado a gente comer no prato e querer levar para Deus lavar, para depois a gente usar ele de novo. Renove a sua mente diariamente com a palavra de Deus, declare em voz alta a sua fé e vitória, porque quando nós fazemos isso, eles vão embora. Busque apoio espiritual, emocional e, se necessário, busque um apoio médico. A medicina é uma bênção vinda de Deus, irmãos. A fé e a ciência caminham juntos, só quem quer fazer, acreditar diferente disso, são aqueles que não verdadeiramente creem em Deus. São fundamentalistas gospel que estão por aí. Busque apoio espiritual, busque apoio emocional. E, se necessário, procure um médico. E a fé, porque a fé e a ciência caminham juntos. Lembre-se, a guerra é real, mas a vitória é garantida por Jesus Cristo. Então, irmãos, concluindo, a batalha da mente é decisiva. A sua vida, o seu amanhã, a sua família, o amanhã do seu casamento, está sendo decidido agora. Pelo que você está fazendo com os pensamentos que estão querendo dominar a tua mente, porque se o pensamento domina a mente, vai dominar o coração, e dominando o coração, as atitudes seguirão a isso. Se não lutarmos, a opressão espiritual vai nos dominar, o corpo sentirá o peso dessa guerra, mas se nós tomarmos posse da palavra de Deus e renovarmos os nossos pensamentos e declararmos vida que nós temos em Jesus, então experimentaremos saúde, paz, equilíbrio, satisfação, liberdade. Pensa um pouquinho sobre isso. Talvez você que ainda não assumiu um lado com Deus. Você pensa que não, mas já. Porque se você ainda não recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, você já assumiu um lado. O lado é, estou sozinho sem Deus. Não adianta bater no peito e dizer, mas eu também sou filho de Deus, porque Deus só reconhece como filho quem já recebeu o Filho dele, Jesus, como seu único, eterno, suficiente Salvador. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso não é uma denominação religiosa. Quem diz isso é o próprio Deus.
através da pena do apóstolo João, capítulo 1, que diz: Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes é dado o poder de serem tornados filhos de Deus. Talvez você tenha vivido cercado por pensamento de derrota, de medo, de angústia, dor no corpo que os médicos não explicam, o vazio na alma que nenhuma distração preenche. Você sente que algo está errado dentro de você, na mente, no coração, no corpo. Talvez você até pense que é assim mesmo. Que a vida é só isso, não há mais o que esperar. É sobreviver tentando não desmoronar. Mas eu quero te dizer algo com todo amor e verdade. Isso não vem de Deus. Deus não fez você para viver isso. O que você sente pode ser expressão de uma opressão espiritual real que começa na mente e se espalha pelo corpo e escraviza a alma. Não é meramente um pensamento ruim. É a influência de um espírito imundo, ruim, fazendo você acreditar que é seu pensamento. Porque se você acredita que é seu pensamento, se você acredita que é você pensando, isso se torna uma verdade. Isso se torna uma resistência. Isso se torna uma fortaleza dentro de você, da qual você não sai. Ninguém te tira, porque você tem que sair de lá com as suas pernas. Há um caminho de libertação. E esse caminho não é uma técnica, não é um mantra, não é um pensamento positivo vazio. É uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o único que tem poder para libertar o teu espírito, renovar a tua mente e restaurar a saúde do teu corpo. Ele morreu por você, ele levou sobre si as suas dores, os seus pecados, a sua culpa, a sua ansiedade, e ele ressuscitou para te dar uma vida nova, uma vida por completo. Você não precisa mais ser prisioneiro de pensamentos destrutivos. Você não precisa mais andar com esse peso no peito, com esse medo no escuro, com essa dor sem nome. Hoje você pode se entregar a Jesus e quando isso acontecer, verdadeiramente, a guerra muda de lado. Você deixa de ser alvo, porque você é tornado filho de Deus. E sabe o que acontece? Você passa a ter o poder que esses demônios não têm. Porque é sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que já foram tornados nova criatura. Que tem o poder de serem mais que vencedores sobre todas as coisas. Hoje o Salvador Jesus está te chamando. Então entregue a sua vida para Ele. Peça: Jesus, entra na minha vida hoje. Entra na minha vida agora. Me liberta. Me salva. Para a vida eterna. Me dá uma mente nova, um coração e uma nova história. E Ele vai fazer isso agora. Mas só depende de você. Se você está participando conosco pela transmissão e você é essa pessoa que quer hoje receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador e passar para o outro lado dessa batalha, o lado dos vencedores, o lado daqueles que são mais que vencedores sobre todas as coisas em Cristo Jesus, tem um QR Code agora na sua tela. Tem um link afixado no primeiro comentário. Clica lá. Escreve agora aí nos comentários: eu decido hoje começar uma história nova com Jesus Cristo. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos caminhar com você. Nós queremos ser o lugar de acolhimento, de aceitação, de provimento de Deus para abençoar a sua vida e da sua casa, a sua família.
Agora eu falo com você que está aqui presente. Você já fez essa aliança recebendo Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida? Se você fez isso, teu lugar é na igreja de Jesus. Porque filho precisa estar na casa do Pai. Porque aqueles que são chamados, aqueles que são remidos, aqueles que são salvos, passam a ter uma razão para existir. Uma motivação extraordinária para seguir em frente, por serem tornados filhos de Deus. Então eu quero te perguntar, tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus, dizer, eu a partir de hoje não quero mais estar sozinho nessa batalha, nessa guerra. Eu vou estar do lado vencedor. Eu vou andar com Jesus. Eu recebo Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador hoje. Onde você estiver, levante bem alto o seu braço e nós vamos orar juntos. Você que está aí do outro lado, você fez essa decisão? Então feche os seus olhos. Ore agora e diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu estou cansado da prisão da minha mente, das dores da minha alma, do peso que eu carrego no meu corpo. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida agora, Senhor. Muda a minha história. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou para me dar vida nova. E hoje eu te recebo como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Liberta a minha mente, Senhor. Cura o meu corpo. Salva meu espírito. Porque desde agora eu me rendo ao senhorio Teu, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. E eu te agradeço por isso, Senhor. E faço contigo uma aliança de buscar viver a partir de agora pelos princípios e valores da Tua palavra, me alimentar dela todos os dias, para ser capacitado a vencer e superar todo obstáculo espiritual, a rejeitar toda influência maligna, por ter a minha mente, meu corpo e o meu espírito cheios da presença do Senhor, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você está aí do outro lado, escreve aí nos comentários, ou então vá lá naquele link, entre em contato conosco, nós vamos caminhar juntos. Nós vamos te dar ainda algumas instruções que você vai precisar para essa caminhada. Não é possível caminhar sozinho. Deus não nos fez para andar sós. Por isso, faça isso. Mas você que está aqui, meu irmão, meu amigo, que fez essa oração, constrangido, ficou constrangido de levantar a sua mão. Sabe por quê? Porque você cedeu a esse espírito que disse para você ficar com vergonha. Vão olhar para mim, é assim desse jeito. Vão olhar para mim. Mas sabe o que Jesus diz? Jesus diz o seguinte: aquele que se envergonhar de mim perante os homens e não me confessar, não vou confessá-lo perante meu Pai que está no céu. E por que ele faz isso? Porque ele é justo. Porque ele se permitiu ser levado para aquela cruz como um bandido, um criminoso. E foi executado pela lei como um criminoso, sendo ele inocente, carregando sobre si a vergonha, o pejo, o pecado meu e seu naquela cruz.
Então, antes que termine o culto, quando acabar aqui, na verdade, haverá irmãos que estarão aqui à frente, são do ministério de oração dessa igreja, ministério de consagração. Eles estarão aqui para orar com você. Nós queremos ter o seu nome, seu telefone, seu endereço, para estarmos orando e acompanhar você em oração. Sozinho, você é um alvo fácil. Nós somos um alvo fácil. Caminhar sozinho é perigoso, porque haverá momentos em que nós estaremos fragilizados por alguma situação. Somos humanos e, infelizmente, em algum momento, nos distraímos. Mas é quando você poderá contar com um irmão na fé, uma irmã na fé, com o pastor, e nós vamos caminhar juntos, vencendo de batalha em batalha, pela ação da graça e do poder do Senhor Jesus. Mas eu quero convidar você ainda a fechar os seus olhos, porque eu quero falar com você, meu irmão, que é crente em Jesus. Você que disse: eu já recebi Jesus como meu Salvador e Senhor. Você que já é membro da igreja. Como é que andam as coisas? Está tudo bem? Você tem vivido a posição do guerreiro, da guerreira em Cristo? Você tem usado das armas espirituais? Você tem se revestido de toda a armadura de Deus? E você tem por isso mesmo sido vitorioso em todas as batalhas? Ou você reconhece que em algumas você tem perdido, exatamente por ter se tornado insensível à voz do Espírito Santo, porque não tem lido a Bíblia todos os dias, não tem alimentado tua alma, o teu espírito todos os dias com a palavra de Deus, com a oração da comunhão com o Espírito Santo. E você quer hoje tomar uma posição de renovo. Então feche os seus olhos, mas ora falando. Você já aprendeu isso? Ora assim e diga: Senhor Jesus, eu rejeito agora toda sugestão negativa, todo pensamento que enfraquece o meu corpo, a minha alma. Eu renovo a minha mente com a tua palavra, que é vida e poder. Fortalece o meu corpo, Senhor, a minha imunidade, a minha mente, o meu espírito, que eu possa viver plenamente livre da opressão do inimigo, em saúde e paz, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Agora eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, a tua palavra diz que em teu nome expulsaremos demônios, que em teu nome enfermos serão curados. Pai, eu clamo ao Senhor pela manifestação do teu poder agora, sobre essa pessoa que está em casa ou no leito de hospital, onde estiver agora, Senhor, vivenciando a limitação produzida pela enfermidade de natureza física, psíquica ou emocional ou espiritual. Senhor, mas recebeu tua palavra, abrigou em seu coração e agora nesse momento levanta a sua voz para dizer, como aquele cego no caminho: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, Senhor, eu clamo a Ti que em nome do Senhor Jesus, que a manifestação do Teu poder seja sobre essa vida agora. Ela está longe, ela está em algum lugar muito distante daqui, Senhor, mas Tu és onipresente. O Senhor está aqui como lá, é o poder do Senhor que se manifesta, e eu clamo a Ti em nome de Jesus, que esse espírito de enfermidade caia por terra, bata em retirada e saia dessa vida, e todo o mal que foi produzido cesse em nome de Jesus, e esse corpo seja restaurado, e esta saúde seja restaurada, e a imunidade seja restabelecida em nome de Jesus. Assim como o Senhor curou, meu Pai, expulsando o espírito de enfermidade daquela mulher que estava lá naquela sinagoga, Senhor, seja agora também por esta e este também aqui presente
presente nesse lugar, está experimentando, Senhor, dessas enfermidades, está experimentando dessas anomalias, produzidas por esta influência maligna, que ganhou o campo de batalha da mente dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, e por isso a enfermidade, Pai, que em nome de Jesus, desde agora, caia por terra e bata em retirada todo espírito imundo que tem operado assim sobre essas vidas, e seja manifesto o teu poder para curar, Senhor, para restabelecer o sistema imunológico. Senhor, abençoa, meu Pai, para que esses medicamentos que estão sendo tomados agora façam o efeito positivo que para isso eles existem, e a bênção do Senhor seja sobre estas vidas. Mas se tu queres, eu creio que assim como o Senhor curou aquela mulher, o Senhor, assim como me tirou daquele hospital, daquele diagnóstico, daquela sentença de morte, para sair dali aleijado ou morto, ó Deus querido, seja também sobre este e esta, que nesta hora abre a sua boca e diz: Senhor, eu assumo, eu recebo, eu tomo posse, e eu farei a minha parte desde agora, recebendo a Ti como Salvador e Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor, e glorifica o Teu nome, testificando que a Tua palavra é a verdade, para todo aquele que a recebe, e para que aqueles que não creem, creiam, em nome do Senhor Jesus. E por isso, muito obrigado, Senhor. Louvado, exaltado, bendito e glorificado é o Teu nome, Deus de todo poder e glória, Criador do céu, da terra, do universo, de tudo que neles há, porque só o Senhor é Deus, que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.